Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal DBS Card Brasil. Hoje vamos continuar aí a tutoria de campeões falando sobre a cor amarela. Hoje a gente vai apresentar para vocês um pouco de como funciona o amarelo, de como se jogar com o amarelo e claro, como counterar o amarelo, né? Importante. Eu chamo o amarelo de um anulador exaustivo e vocês vão entender por quê, né? Começar mostrando para vocês um pouco da mecânica, né, de algumas mecânicas. Acabei escolhendo a primeira carta, um líder novo, né, Android 17 e 18 amarelo da BT13, mas principalmente pelo lado Awaken, né, onde você vê que a última habilidade dele, que é o Activate Main, você escolhe um Android amarelo seu, vira para Rest Mode, e escolhe uma Battle Card do oponente que está em Rest Mode e nega os efeitos dela pelo turno. Então é um anulador, ele nega efeito de carta. Ai, mas e se a minha carta, quando ela for sair de campo, ela faz efeito? Ela não tem mais o efeito. Ele tirou, né? Então o amarelo tem essa característica. É a cor que consegue anular efeitos de cartas, né? E não só isso, esse líder consegue também usar o recurso de virar as cartas para rest, né? As próprias cartas. Então esse líder tem uma mecânica bem legal, tá? Mas, focando no que o amarelo faz, vou mostrar mais cartas para vocês para provar meu ponto. Primeiro, eu trouxe também uma super rara nova, né, que é o Android 17 e 18, os Trazedores do Apocalipse. É uma carta que quando entra em campo, né, ela vai acabar escolhendo cartas suas e do oponente, podendo ser Battle Cards ou Unison Cards, ignora a barreira e nega as skills delas, né? Então você vai negar a skill de Battle Card, vai negar a skill de Unison Card, isso acaba atrapalhando um pouquinho, né, a vida do seu oponente. Então, mais uma carta que nega skill. E como eu sempre trago uma Iconic Rare para vocês, uma Iconic Attack Rare, a do amarelo é o Vegeta's Final Flash. Vocês já sabem, né? Pago uma energia, 15 mil como se fosse um combo, e se todas as minhas energias forem amarelas, eu escolho um Battle Card do oponente, ignorando barreira, e nego as skills pelo turno. Posso usar tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ele nega Double Strike, ele nega Triple Strike, ele nega crítico, ele nega Blocker, se você ativar ele antes do cara ativar o Blocker, né? Nega qualquer efeito. Ele não vai negar Revenge se você está atacando a carta com Blocker, tá? Porque o Revenge ele triga antes do combo, tá bom? Então uma dica para vocês. Outro exemplo clássico é um counterplay, um dos melhores counterplays já lançados, só que ele é específico para líderes que são Freeza's Army. A carta que está entrando em jogo entra com os efeitos negados, né? Então Cold Bloodlust, sempre a gente abusa bastante dela quando seu líder é Freeza Army, você pode usar uma carta amarela, né? É uma carta bastante forte desde sempre aí. E outro que eu trouxe, menos utilizado, mas eu gosto muito dessa carta, é o Porunga Giant Force. Ele é da Draft Box 3, então não é tão comum, mas o efeito -3 dele, você escolhe um Battle Card do oponente que está em Rest Mode, nega as skills dele e dá KO. Né? Uma coisa que o amarelo não tem muito, que é a remoção de campo. Então essa é uma carta que não só nega efeito, como mata cartas do oponente. Né? O efeito -1 dele ali de cima também é interessante, ele vira cartas para Rest Mode, né? Ele ou dá um draw, né? Ou você escolhe uma carta em Rest Mode e ele não volta para modo ativo, tá? Outro exemplo que eu trago do amarelo não é mais a questão de anular efeitos, mas eu tenho uma outra característica do amarelo, que é virar coisas para Rest Mode, né? Então eu trouxe esse Broly, que por muito tempo foi o líder predileto do metagame. Todas as cores a gente conseguia splashar nesse líder, né? E no lado Awakening dele, ele vira uma carta, um Battle Card do oponente para Rest Mode de graça. Vira aí para mim, né? Só que ele tem um segundo efeito que você virava uma carta sua para modo ativo. Foi erratado, né? Agora só pode ser carta Broly BR que vira para modo ativo, por isso que ele saiu um pouco do meta, tá, gente? Mas esse é meu exemplo de virar coisas para Rest. Mais um exemplo, Giant Ball. É um counterplay também que você ativa, então o oponente, se tiver Deflect, eu não posso ativar. Porém, esse counterplay diz, escolha o Battle Card e vira ele para Rest Mode, e depois dê um roll. Então eu ainda tenho que escolher, então a carta não pode ter nem Deflect nem Barrier. Então é um counterplay um pouco limitado, mas, mais uma vez, viramos para Rest uma carta. O Trunks novo, né, o Unison novo, eu gosto muito desse Unison, eu acho que ele veio para suprir uma falha do amarelo,
tá? O primeiro efeito, você escolhe um Battle Card do oponente e vira para Rest. E se ele tiver custo 4 ou menos, você nega as skills e dá KO. Então é o amarelo, né? Vira e tira skill. Perfeito. E o -3 dele, você dá um draw, escolhe todos os Battle Cards do oponente que já estão em Rest Mode e dá KO. Então vê que o amarelo ele não só vira para Rest, mas ele impede de voltar, ele faz com que se tiver em Rest tenha uma penalidade, às vezes você mata a carta, né? Então é a característica do amarelo. Mais dois exemplos aqui que eu estou trazendo. O primeiro, o Great Ape Bardock Raiders Warcry. Foi uma carta que veio na Draft Box 1, que na verdade era oficialmente a Draft Box 4, enfim. Que você comba com ele pagando 2 energias, ele dá 10 mil de combo. Depois do combate, de acabar a batalha, ele entra em campo, vira uma carta do oponente para Rest e dá um draw, né? Então temos aí uma carta a mais que vira para Rest. E eu coloquei como exemplo esse Broly aqui. Tanto o Broly custo 4, que é o primeiro dessa cadeia, ele entra por 2 energias. Depois tem o Broly custo 7, que evolui no Broly custo 4 por mais 2 energias. E depois tem o Broly maior, acho que é custo 9, se não me engano, que evolui em cima dele por mais 2 energias. Todos eles ou mantêm cartas Battle Cards virados em Rest, ou, nesse caso, mantém qualquer carta virada para Rest, né? Então o oponente não vai poder voltar uma energia para modo ativo, né? Com o Broly maior, aí são mais coisas, a gente pode até destruir energias do oponente, tá bom? Mas basicamente eu consigo virar ou manter cartas viradas, tá? Uma carta que é legal eu lembrar vocês, que foi limitada nessa última banlist, é o Bergamo. O Bergamo ele vira para Rest Mode 2 cartas quando você virar uma carta do oponente para Rest. Então eu virei para Rest, boto ele em campo, viro mais 2. Pode ser líder, pode ser energia, tá? Então é muito interessante. Trouxe também a minha secreta de escolha do amarelo. Eu amo essa secreta, eu realmente acho uma das mais bonitas e uma das que eu mais gosto, tá? Opção minha mesmo. E efeito, eu combo com ela por uma energia, dá 10 mil de combo. No fim do combo, eu pago uma e ela entra em campo. No momento que ela entra em campo, eu vejo o número de energias do meu oponente. O número total tem 7 cartas de energia? Tem 3 cartas de energia? Daí eu pego esse número e eu escolho esse mesmo número de cartas dele e viro para Rest. Então eu posso virar líder, Battle Card e Unison Card ignorando barreira. Então olha só como eu viro tudo do campo do meu oponente para Rest, exceto energias no caso, né? Mas é uma carta que, mais uma vez como amarelo, vira tudo para Rest. E o counterplay grátis do amarelo é o Vegeta Prideful Transformation. Se você tiver um Unison Card amarelo com 2 marcadores, né? Nele ou mais, você pode ativar ele de graça da sua mão. A carta sendo jogada é jogada em Rest Mode. Tá, é bem cara do amarelo, mas é fraco. Então, se a gente pensar que ele vira um batedor para Rest Mode e ele entra em campo e é um blocker, eu tenho 2 defesas de graça. Ele não é tão fraco assim, né? E as últimas cartas do amarelo que eu queria mostrar para vocês, né, rapidinho, obviamente a Flying Nimbus, né? É uma carta super antiga da BT3, onde você nega o ataque e descarta uma carta da mão, e aí seu oponente só vai poder atacar com mais um Battle Card nesse turno. Ela era mais forte antes, porque antes a gente só tinha líder e Battle Card. Agora a gente tem Unison. Então a gente nega o ataque, o oponente vai poder bater com um Battle Card, um líder e um Unison se eles ainda estiverem disponíveis, né? E a outra carta que eu trago aqui, no Unison, pra gente lembrar, é esse Godita. Por quê? Pelo efeito -4 dele. Na próxima charge phase do seu oponente, ou seja, quando ele for colocar energia, ele não pode virar mais do que 2 cartas para modo ativo da energia. Ou seja, você está limitando o turno do seu oponente. Usar isso no turno 3 não muda muito, né? Agora usar no turno 7, onde seu oponente tinha 6 energias para virar para modo ativo e ia colocar mais uma, ele só vira 2, então ele não está mais no turno 7, ele está no turno 3 agora. Olha como isso é limitante para o seu oponente, né? Então eu acho muito interessante essa carta. E, vamos lá. Como que eu jogo contra o amarelo, né? Eu acho que tem vários detalhes para a gente levar em consideração, né? O primeiro é a questão da Nimbus, que é uma carta muito difundida no Brasil e no mundo, né? Lembrem, se eu bato primeiro com o meu líder e o cara ativa uma Nimbus, eu só vou poder bater mais uma vez com um Battle Card e daí com o Unison se eu tiver. Então, se eu bato também primeiro com o meu Unison, a mesma coisa, vou poder bater com o líder e vou poder bater com um Battle Card. Então sempre ataquem primeiro com um Battle Card, tá? Isso te proporciona um ataque a mais no turno, tá bom? Lembrem dessa questão e observem.
Às vezes o seu primeiro ataque do turno, o oponente não tem nenhuma energia amarela em pé. Então, ele não consegue ativar Nimbus, porque só pagando uma energia, tá bom? Exceto contra esse cara que tá na tela, o Mecha Freeza, né? Que nós já temos 3 decks de Mecha Freeza no Brasil, né? E ele consegue ativar extra cards pagando o custo de energia sem ter energia. Ele pode comprar uma da vida para isso, tá? Então fiquem espertos. O Mecha Freeza é uma carta que mesmo sendo um pouco punida na banlist, para mim ela continua super jogável, super forte, né? Ainda mais pensando no nosso meta brasileiro, que não é o meta mais avançado do mundo, a gente tem ainda como um bom competidor o Mecha Freeza, tá? Tomem cuidado com isso, tá bom? Outra coisa que eu sempre falo, lembrem que o seu oponente, quando ele é amarelo, ele quer virar suas cartas para Rest Mode. E ele não vai fazer isso na hora que ele quer, né? No seu turno, particularmente, ele vai ter que fazer durante a janela de combate, né? Ou, em alguns casos, em counter plays. Então, qual que é a minha dica para vocês? Primeiro, programem o seu turno, tá? E joguem um turno atrás. O que eu quero dizer? Se você vai ter que virar uma carta para Rest, uma energia para Rest, então, eu tenho um bicho custo 4 aqui para jogar, eu tenho 4 energias. Segura um turno, joga como se fosse seu turno 3, guarda uma energia, né? Ou saiba que isso vai te atrapalhar. Ou então, gaste todas as suas energias antes de dar a oportunidade do oponente responder. Lembra, ele vai responder normalmente na fase de batalha, né? No defensive step. Então, gastem as energias, ponham na mesa e depois vocês vão pro combate ou pro que for. Não, mas se eu colocar na mesa, ele vai virar uma coisa minha para Rest. Então, realmente joguem um turno atrás, batam com as casas que vocês têm que bater. Normalmente, a gente bate primeiro com o Battle Card, depois com o líder. Mas lembrem, se o seu oponente usa um Dual Color, talvez o Zamasu, que eu não quero falar muito de Dual Color ainda nesses vídeos, o Zamasu pode virar o líder para Rest, então você perde o potencial de dar um draw. Então estudem como é o baralho do seu oponente. Não mostrou nada Dual Color, não tem nenhuma energia Dual Color, não jogou nada Dual Color, provavelmente ele não usa o Zamasu, beleza. Bate primeiro com o Battle Card, o líder tá tranquilo, tenta gastar suas energias antes de bater, tá? Isso é bem fácil da gente jogar contra o amarelo, se a gente aceitar que vai jogar um turno atrás sempre, tá bom? Então, essa é a minha dica. Beleza? Espero aí que eu tenha ajudado vocês. Lembrei de mais uma coisa. Lembrem que ele pode anular efeitos. Então, cuidado com as suas cartas que dependem de serem destruídas para fazer efeito, ou que quando morrem fazem efeito depois, quando vão para drop. Ele pode anular esse efeito, então não dependam disso, tá? Lembrem que uma carta em campo é vulnerável para o amarelo. Então, lembrem que os efeitos eles têm que ser prioridade quando entram, quando estão na sua mão. O amarelo não nega efeito entrando, a não ser pela Cold Bloodlust. É uma no deck, tá? E só se o líder for freezar. Então, lembrem que as cartas em campo são suscetíveis a perderem seus efeitos, tá bom? Então, já sabe, deixa seu like, dá uma curtida aí se você ainda não curtiu, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se você não for inscrito, bem-vindo. E espero também que vocês deixem os comentários, batem um papo com a gente aí. E a partir de agora, acho que tá na hora, né? Vamos jogar.